Amém. Mateus 25, verso 14 diz: porque isto é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou-lhes os seus bens. E a um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1, a cada um segundo a sua capacidade, e ausentou-se logo para longe. E tendo ele partido, o que recebera 5 talentos, negociou com eles e granjeou outros 5 talentos. Da mesma sorte, o que recebera 2, granjeou também outros 2. Mas o que recebera 1 foi e cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. Amém. Podem sentar? Com a escritura aberta, nós queremos, com a graça e misericórdia do nosso Deus, alcançar o entendimento deste ensino de Jesus. O que Jesus estaria explicando com mais esta parábola, e nós já temos visto a glória que é o ensinamento das parábolas, revelações poderosas de passado, presente e futuro estão dentro dessas parábolas, que dentro de muitas igrejas é considerada apenas historinhas, e no entanto aqui estão falando de coisas tremendas. Temos aqui coisas sobre o reinado do anticristo, arrebatamento da igreja, milênio, muitas coisas, salvação, condenação, explicação até de coisas da eternidade estão dentro das parábolas, como por exemplo a parábola do rico e Lázaro, o rico e o mendigo. E aqui nesta, ele diz que isto é também, porque isto é também como um homem que partindo. Ora, ninguém começa um texto dessa maneira, porque isto é também como um homem que partindo para fora da terra. Isso dá a entender, logicamente, que este texto ele é continuação do que vem anteriormente. E anteriormente nós temos o quê? Parábola das 10 virgens. Então, Jesus está contando uma situação semelhante. Ele começa o texto, porque isto é também como um homem. Então, ele não começaria o texto assim, significa que alguma coisa ele tinha contado, ou alguma coisa ele tinha mostrado. Enfim, esse texto tem que ser antecedido por algum fato, e nós vemos que o começo deste capítulo 25 é o que antecede a este fato. Então, chamou os seus servos e entregou-lhes os seus bens. Jesus chamou os seus servos, entregou-lhes os seus bens. Irmão, você tem ideia da responsabilidade que você tem? Eu estou tremendo. Eu confesso para você, não é uma demagogia nem uma brincadeira. Quando esta realidade vem sobre as nossas vidas, a Escritura diz: a quem muito lhe é dado, muito será cobrado. A pergunta é simples. Jesus entregou a você, servo de Deus? Ele entregou a você os bens dele, sim ou não? Porque se ele não entregou, você não é servo. Porque aqui está dizendo que ele chamou os seus servos e entregou os seus bens. Entregou ou não entregou? E depois ele partiu para distante, para retornar muito tempo depois. Então, primeira coisa que me faz tremer, que Deus colocou na minha vida os bens que pertencem a Ele. Por isso, eu tenho que zelar pela minha vida espiritual. Eu tenho que tomar jeito. Eu tenho que tomar vergonha. Eu tenho que me enquadrar nos projetos de Deus. O que são os bens de Deus? Ele te deu ouro? Não, não te deu ouro. Ele te deu prata? Não te deu.
Ele te deu as coisas dessa terra, ainda que Ele te tenha dado, estes não são os bens dele. Amém? Não são, porque o céu e a terra passarão, mas as minhas, aí estão os bens de Deus. A palavra de Deus é o bem maior que Ele tem. E vai dizer o Salmo que Deus elevou a sua palavra e o seu nome. E ele diz em Jeremias: eu velo sobre a minha palavra. E ele compara a sua palavra a pérolas e diz: não lançai pérola aos porcos. São aqueles que rejeitam a palavra e vão para onde? Para a lama. Aqui, os bens do Senhor é a revelação da sua palavra. Você tem isso? Você já não tem mais dúvida que a Bíblia é a palavra de Deus? Então você tem dos bens do Senhor. Um dia Ele virá para que você preste conta dos bens que pertencem a Ele. Você está pronto para prestar contas ao Senhor? Ou será que Ele não virá? Não, eu acho que Ele não vem, não. Porque Pedro diz que no final dos tempos haveriam homens escarnecedores, zombando e dizendo o quê? Onde está a vinda dele? Cadê ele? Pedro não escreve isso? Que os homens zombadores diriam: cadê ele? Desde que os nossos pais dormiram e desde tempos antigos, tudo permanece do mesmo jeito. Cadê ele? Mas você não é um zombador. Você não é um escarnecedor. Dentro do teu espírito você diz: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Porque se esse anseio e esse desejo de ter um encontro com o Senhor, ele tem que ser vivo na sua vida. Senão você não está no centro da vontade de Deus. Quem está no centro da vontade de Deus clama, tem um espírito que clama: Abba, Pai. Vem, Deus, se manifesta. Não foi isso que Jesus ensinou na oração? Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Isso é a manifestação de Deus, é comunhão com Deus. Se isso não está ardendo dentro de você, irmão, aproveite este lugar. Aproveite, porque você sabe que certas coisas você nunca ouviu, e quando sai por aí continua sem ouvir. Porque aqui eu peço para Jesus, antes de eu vir pregar para cá, aqui, que eu começo a orar, eu digo: Senhor, nada de ilusão, queremos a tua palavra, queremos a verdade. Se eu não estiver andando na verdade, me arranque e põe outro, mas que aqui continue a ser anunciada a verdade, nua, cristalina. Dói, claro que dói, vai primeiro em mim, mas tem que ser a verdade. Verdade não tem preço, com verdade não se negocia, e nada podemos contra a verdade, senão pela própria verdade. E a verdade, a igreja é coluna e firmeza da verdade. Então aqui ele está dizendo: chamou os seus servos, entregou-lhes seus bens. E ele não te entregou só dos seus bens. Como que nós compararíamos, a que compararíamos o Espírito Santo? Você é templo do Espírito Santo? Ele habita em você? Como se pode comparar isso? É algo grande demais, não há comparação. O que você trocaria pelos bens do Senhor? Paulo diz: olha, o que era lucro para mim, reputei-o por perda, por amor a Cristo. E tenho, na verdade, todas as coisas por esterco, e as troco pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor.
pelo qual eu estou crucificado para o mundo e o mundo para mim. Tudo por causa de quê? Da palavra. Enfim, Deus repartiu os seus bens e entregou-lhe os seus bens e seguindo. E a um deu 5 talentos, a outro 2, a outro 1. Cada um segundo... cada um segundo a sua capacidade. Entende, meu irmão, que você não pode comparar talentos, porque quem os distribui é o Senhor. Não ouses querer fazer obra maior do que ninguém, porque você não vai poder. O que foi separado para você já está pré-determinado. Deus olhou e viu que aquela é a sua capacidade. Trabalhar com 1 ou 2, não adianta querer trabalhar com 5. Ninguém é maior do que ninguém nessa terra. Só existe um grande e poderoso, se chama Deus. A sua morada não é com os homens. Ele tem poder de mudar os tempos e as estações. Faz o que lhe apraz, opera como quer. Ninguém o impede, ninguém o questiona. Ele repartiu os seus dons, os seus talentos. Chamou você, vem cá, toma 5. Chamou o outro, toma 2. Chamou o outro, toma 1. Ah, mas Senhor, porque eu só recebi 1? Porque Deus não nos dá nada além do que podemos suportar. Ele não faz nada para nos matar. E Ele dá de maneira que Ele sabe que aquilo você pode suportar. Por quê? Por que Ele deu segundo a sua capacidade? Porque Ele virá cobrar. E quando Ele virá cobrar com mão de ferro, sem misericórdia. Porque onde está a misericórdia dele? A misericórdia dele está quando Ele te deu o talento. Agora Ele virá sem misericórdia, porque o talento dele estava dentro da sua capacidade de administração. Ou seja, não negligencie aquilo que Deus te deu. Trabalhe, clame, ore, não perca a direção de Deus. Não perca o prumo da palavra e do Espírito Santo. Ausentou-se logo para longe, e põe longe nisso, né? Tendo ele partido, o que recebera 5 talentos, negociou com eles e granjeou outros 5 talentos. Esse aí era esperto, né? Realmente ele mostrou que ele era capaz. Além de receber mais talentos, foi lá e deu, não se enrolou, granjeou mais 5. Assim temos que ser nós, irmãos. Quantos Deus colocou na nossa mão? 1, 2, não importa. Nós temos que saber granjear com aquilo que o Senhor nos deu. Ele nos capacitou a orar? Ah, então, eu vou orar. O tempo que eu tiver, eu vou orar. Eu vou granjear com o talento que Ele me deu. Ele me capacitou a ler a Bíblia e entender. Nem me mandou pregar, mas me mandou ler a Bíblia e está revelando. Opa! Esse livro não se apartará de mim. Eu vou granjear com esse talento que Ele me deu, porque Ele está abrindo os meus olhos para compreender a Escritura. Eu vou mergulhar, porque quanto mais eu mergulhar, mais Ele vai me dar. Chega um dia que Ele muda os seus planos e projetos. E o outro, da mesma sorte, que recebera 2, granjeou também outros 2. Mas o que recebera 1 foi e cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. É esse que às vezes nós temos que falar. Vamos tentar imaginar o que aconteceria nessa parábola com este servo que recebeu 1 talento só. Ele olhou, nós vamos ver algumas explicações mais adiante, mas vamos tentar pesquisar a cabeça desse servo. Ele olhou e falou assim: não, meu senhor, ele é severo, eu vou preservar aquilo que ele me deu. Vou deixar guardadinho, escondido na terra, né? Sepultado dentro do mundo. Quando o Senhor voltar, eu apresento o que é dele.
Ou seja, eu digo na cara do meu Senhor: o talento que tu me deste é improdutivo, não serve para nada, toma o que é teu. Não, o que Deus colocou na sua mão é vivo e se multiplica. É vivo e se multiplica. Não ouse, se Deus colocou algo na sua vida, não vai ter que ser devolvido o que Ele te deu, tem que ser devolvido duplicado, multiplicado. Ele não vai aceitar que você devolva somente o que Ele te deu, porque Ele sabe que o que Ele te deu tem poder para se multiplicar e conquistar. Muitos confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor. Uns se encurvam e caem, mas nós estamos de pé. A Escritura não diz somente que você será farto e próspero, diz que você emprestará a muita gente. O que Deus coloca na sua vida não é só para suprir a sua casa, tem suficiente para suprir a todo mundo. Porque o talento dele é assim, se multiplica, tem raiz, tem unção, tem poder do Espírito Santo. Então, meu irmão, você tem que pagar o preço. Põe a cara no pó, diz a Escritura. Talvez haja esperança, e tem que haver, se você põe, se você vai. Você já viu alguém chegar diante de Deus e ser rejeitado, reprovado? Aproveita. Tem talentos. E o homem achou: não, eu vou fazer o quê? Eu vou devolver para ele. Ele me deu, então ele vai ficar satisfeito. Eu vou devolver direitinho, exatamente do jeitinho que ele me deu, ó. Vou passar o espanador todo dia no talento, vou passar uma flanela para ficar brilhando, bonitinho. Quando ele chegar, eu devolvo para ele o que ele me deu. Ele te deu a salvação? Ele te deu a salvação? Não ouses devolver para ele só a tua, porque ele te deu autoridade e poder para desfazer as obras do diabo. Ele quer mais salvação além da tua, porque a salvação que ele colocou na sua vida tem poder para se multiplicar. Você entende o que é um talento? Você entende o poder? Você entende quem opera na tua língua, nas tuas palavras? Não vai devolver para ele: Senhor, eu guardei a tua palavra, estou eu aqui salvo. Aí ele passa um filme da tua vida. Eu quis salvar milhares pela tua vida e tu não conseguiu, tu foi um inútil. 19. Muito tempo depois veio o Senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Irmão, acredite, esse dia já está marcado no calendário de Deus. Irmão, você tem que trazer à memória isto vivo. Você um dia vai comparecer perante Cristo. Não ignore isto, irmão. Trema, estremeça, se aterrorize se for preciso, mas saiba que você vai comparecer perante Cristo. E quando você comparecer perante Ele, você não vai ver alguém igual a você. Você vai ver alguém com os olhos como chama de fogo, os pés como latão reluzente, espada desembainhada na sua mão. Você não vai conhecer um amigo, você vai conhecer um juiz. Bem-aventurado aquele que ouvir: vinde bendito de meu Pai possuir o reino. Naquele dia, irmão, não tem amigo, tem juiz. Então aproveite o amigo que ele é hoje, porque naquele grande dia ele será um juiz. E veio ajustar conta. Esse dia está marcado. Aproximou-se do que recebera 5 talentos e trouxe-lhe outros 5 talentos, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos? Eis aqui outros 5 talentos que ganhei com eles. E o Senhor lhe disse: bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito eu te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos? Eis que com eles ganhei outros 2 talentos.
Disse-lhe o Senhor: bem está, bom e fiel servo. Sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Meu irmão, a questão aqui, presta atenção, o que Deus colocou na sua vida é poderoso demais. Não olhe esses talentos como 5 e como 2. Eles não foram apenas 5 multiplicado por 5. Jogue agora para o percentual e veja que o que ganhou 5 multiplicou em 100%. E o que também tinha 2 multiplicou em 100%. Ele dobrou. Ele valorizou em 100% os talentos que lhe foram dados. E o Senhor se alegrou. Por quê? Porque os talentos do Senhor, eles geram multiplicação. Eles geram crescimento. E se não fosse assim, nós não estaríamos aqui. Os talentos de Deus são tão fortes que o Império Romano não conseguiu apagar a igreja. Os talentos de Deus são tão fortes, tão poderosos, tão tremendos, que mesmo a organização romana, sendo a primeira a pisar nesse solo, hoje ela não é a mais expressiva. Eles falam, mas quando nós falamos aos mesmos ouvidos, nós prevalecemos. Porque os talentos de Deus são maiores, não ficam sufocados por nada nem por ninguém. Então ele se multiplica. Deus está olhando para a sua vida, o que Ele colocou nas suas mãos, o que Ele colocou na sua vida, no seu espírito. Ele espera que seja dobrado, multiplicado. Aqui, ele vai dizer, no 24, mas chegando também o que recebera 1 talento, disse: Senhor, eu conhecia-te, que és um homem duro, que ceifas onde não semeaste e ajuntas onde não espalhaste. Primeiro, Senhor, eu conhecia-te, que és um homem duro. Não conhecia nada. Como que conhecia? Está entendendo, irmão? Ele conhecia? Não, ele não conhecia nada. Senhor, eu te conheço, tu é um homem duro, tu ceifa lá onde não espalhaste, tu colhe onde não semeaste, não conhecia nada. Entende que tem servos assim, que não conhecem seu Senhor e estão vivendo de ilusão, que na hora da verdade são surpreendidos. Quer ver um servo assim? Você deve conhecer um bocado de pessoas das igrejas tradicionais, eu conheço bastante, metodista, batista, presbiteriano, do ramo tradicional. Manifesta um demônio, eles saem correndo. Tomara que não tenha nenhuma janela aberta, senão está arriscado alguém pular a janela. Eu sei porque eu vivi lá dentro, não falo do que não sei não. Entende, irmão? Essas pessoas acham que são salvas. Um crente salvo não foge do diabo. Um crente que tem talento de Deus na sua vida não corre de demônio. Um crente que é templo do Espírito Santo encara Satanás, tem a força do Espírito para encarar. Mas eles estão achando que conhecem Deus. Vão de Bíblia na mão para dentro dos cultos. Eu vou adorar o Senhor. Vai adorar nada, não sabe quem é Deus. Deus não aceita a adoração de quem não conhece, porque o culto tem que ser racional. Tem muita gente que nem esse daqui: Senhor, eu te conhecia, tu é isso, é aquilo, aquilo outro, não conhecia nada, conhecia um monte de frase solta da Bíblia, mas não conhece a personalidade e o caráter de Deus. Conhecer a Bíblia é uma coisa, e conhecer Deus é outra. A Bíblia é a palavra de Deus? Sim, a Bíblia é a palavra de Deus, mas Deus não está limitado nas páginas da Bíblia. Ele vai muito além disso. Não se conhece Deus só pela Bíblia. Se conhece Deus na intimidade do quarto também. Se juntar os dois, você vai conhecer Deus. Se você for apenas um leitor da Escritura,
não vai conhecer Deus. Tem que ser um praticante da Escritura. Como que você pratica a Escritura? Em Mateus 6,6, Jesus está ensinando muitas coisas. E aqui ele diz: tu és homem duro, tu ceifa onde não semeaste, ajunta onde não espalhaste, e atemorizado, escondi na terra o teu talento. Atemorizado? Ora, se o Senhor o confiou um talento, por que ele ficou atemorizado? Ele tinha que se sentir engrandecido. Poxa, Deus me confiou, o Senhor me confiou um talento. Eu vou fazer o melhor para o meu Senhor. É isso que você quer, irmão? Fazer o melhor? Mas esse aqui é atemorizado, ele escondeu na terra o talento. Aqui tens o que é teu. Que coisa! Irmão, o que você tem feito com o talento que Deus colocou na sua vida? Você tem realmente procurado granjear? Os talentos de Deus são de muitas maneiras e nós não ousaríamos tentar descobrir como Deus opera. Os talentos de Deus na sua vida podem ser traduzidos nas coisas espirituais e até nas coisas naturais, porque é Ele que determina como vai operar na vida de cada um. A pergunta é: o que você tem feito com os talentos? Tem pessoas que dizem assim: eu tenho muito dinheiro, Deus me abençoou. E o que faz com esse dinheiro? Eu não sei. Só estou tentando te explicar. Tem gente que tem muito dinheiro e, como sobra dinheiro, empresta dinheiro a juros. Tem outros que investem em propriedades. Tem outros que investem, sei lá, põe lá no banco para ser emprestado a juros e outras coisas mais aí desse mundo capitalista. Eu quero saber, para o reino de Deus, para o teu Senhor, o que você tem feito? Atemorizado, escondi na terra o teu talento. Na terra, logo na terra. Aqui tens o que é teu. Respondendo, porém, o seu Senhor disse-lhe: mau, negligente servo, sabes que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Devias então ter dado o meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse, receberia o que é meu com juros. Ou seja, o que Deus colocou na sua vida, Ele não aceitará receber da mesma maneira que Ele pôs aí. Você é servo, Ele colocou aí, ele queria pelo menos os juros. Juros de banqueiro? Que miséria, que desgraça. Mas Ele está falando que pelo menos alguma coisa tinha que retornado a mais para Ele. E agora, irmão, eu te pergunto, as tuas orações têm sido poderosas mesmo? Você tem entrado nas regiões celestes com as tuas orações, tem feito orações de valentia ousadas, desafiado mesmo o diabo, desfeito as obras de Satanás pelas tuas orações, repreendido as forças do mal? Você tem mesmo aberto a tua boca e falado, sem temer a perder emprego, sem temer a nada? Você tem deixado que Deus use a sua língua nessa terra? Tem deixado mesmo? Ou será que você lá no teu trabalho é aquela pessoa que é o agente 007 de Jesus? Você é o espião secreto do reino de Deus, ninguém sabe que tu é crente. Não, começa a trabalhar esse talento, porque Ele vai vir cobrar. O teu emprego foi Deus que deu, para ninguém saber que você pertence a Ele. Aí Ele diz: tirai-lhe, pois, o talento e dai ao que tem 10 talentos, porque a qualquer que tiver será dado e a terá em abundância, mas ao que não tiver, até o que tem ser-lhe-á tirado. Lançai, pois, o servo inútil aonde? Nas trevas exteriores. Mas ele era servo, perdeu até a salvação. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Ora, se este servo perdeu a salvação, então os talentos que ele tinha era mais sério do que o que nós pensamos. Os talentos que ele tinha era fruto do mover do Espírito Santo na vida dele, mas ele
extinguiu o Espírito. Sabe quando você extingue o Espírito? Quando você não põe mãos à obra no reino de Deus. Ele não trabalhou com o talento que ele tinha. Ele escondeu, então ele ficou quietinho. Quem fica quietinho, o Espírito Santo não trabalha. O Espírito Santo só trabalha em quem está ativo, buscando a direção. Senhor, vou para onde? Vou para a esquerda? Alguém que está buscando fazer alguma coisa para Deus. Aí Deus vai e trabalha na vida desse e multiplica os talentos. Ele, porém, ficou inerte, inativo. Jesus vem e diz: lançai, pois, o servo nas trevas exteriores. Agora, ali haverá o quê? Pranto e ranger de dentes. Pranto e ranger de dentes, já falamos sobre isso. É uma reação de quem esperava um resultado diferente. Viu que ele chegou? Senhor, olha, está aqui o teu talento. Ele achou que ia ser agraciado, engrandecido. Está aqui do jeitinho que o Senhor me deu. Olha, igualzinho que o Senhor me passou, está aqui direitinho. Lança ele nas trevas exteriores, aonde haverá pranto e ranger de dentes. Ele foi surpreendido. Surpreendido. Irmão, você sabe como diz lá, né? No verso 19, o Senhor virá ajustar contas. E o nosso trabalho é para que você naquele grande dia não seja surpreendido. Senhor, eu cuidei muito bem do teu talento, está aqui exatamente do jeitinho. Não, de jeito nenhum, ele não aceita. Como que você vai realmente alcançar o projeto de Deus para a sua vida? É lá buscando a direção, é na palavra e na oração. Deus investiu na sua vida? Claro, investiu. Você tem conhecimento? Tem. Ele te arrancou do espiritismo, do catolicismo, te arrancou das igrejas mortas, te arrancou da idolatria da rosa, do sal, do óleo. Ele te arrancou das correntes, das campanhas, dos envelopes ungidos, te arrancou da semente da prosperidade. Como que ele fez isso? Investindo na sua vida, para que outros encontrem a mesma palavra e libertação que você encontrou. Portanto, irmão, você não pode simplesmente um dia chegar diante de Jesus. Jesus está aqui, tu me libertou, puxa, estou eu aqui salvo. Só isso você tem para oferecer para Deus? O Espírito que Ele colocou em você é poderoso para alcançar outras vidas, libertar outras vidas, redimir outras vidas, desfazer as obras do diabo. E é isto que esta parábola, dentre outras coisas, está nos ensinando. Portanto, sejamos nós, como o servo que Ele disse, servo bom e fiel. Entra no gozo do teu Senhor, porque sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Que a gente seja assim. Deus colocou algo na sua vida, Deus te pediu um trabalho, Deus colocou diante de você uma função qualquer. É pouco aos teus olhos? Era pouco aos olhos daquele. É umzinho só. Olhou para o talento do outro, aquele lá recebeu 5. Aquele lá tem muita coisa para trabalhar. Aquele lá recebeu 2. Aí eu recebi um só. O Senhor não está se importando com isso. Tudo que procede do Senhor é grandioso e tremendo. Ele não tem nada sem valor para te dar. Tudo que procede dele tem o mais alto valor e nenhum dos bens da terra pode se comparar ou comprar. Portanto, se o que ele pôs na sua vida parece pouco, pode ser pouco diante dos teus olhos, mas diante dos olhos dele é muito. E será cobrado como muito, porque ele não tem miséria para ninguém. Tudo que ele dá, se ele colocou para você que você tem que varrer o chão, isso pode ser pouco para você, mas se você negligenciar no varrer do chão, você será reprovado no reino. Com Deus não se brinca. Com Deus não se brinca. Muitas pessoas estão por aí quase que pedindo esmola, porque brincaram com o reino de Deus. Tudo que Deus te colocar as mãos para fazer, se for pouco aos teus olhos, lembre-se sempre que não é pouco aos olhos dele.
Mas eu só recebi um talentozinho, isso aqui é moleza, eu vou guardar aqui, eu devolvo para o Senhor. Lhe custou caro, lhe custou o quê? A salvação. Ele foi lançado, irado em trevas exteriores. Então, sejamos nós advertidos por esta palavra. Que o Senhor nos abençoe em nome de Jesus.